Beleza, mestre. Vamos lá, pessoal, para mais uma aula, né? Agora, continuando naquela programação da aula anterior, que foi os movimentos ou revoltas. Cuidado que tem esses dois nomes: movimentos ou revoltas do período colonial, as nativistas e as separatistas. Lembrando que separatista também, numa prova, vem chamado de emancipacionista, que vem da palavra emancipar, separar, tá? Eu fiz, inclusive, aí um resumo, os tópicos sobre cada uma dessas daí, sobre a definição, né? Que eu vou mostrar para vocês novamente, rapidamente, porque já foi visto na aula anterior. Também trouxe 7 questões para ser discutida. Rocha, professor Rocha, como é que isso cai na prova? Ele quer saber se você sabe se ela é nativista e emancipacionista ou algumas características delas, tá? Algumas tu precisa do líder, outra tu precisa saber qual foi o motivo, a outra tu precisa saber o local. Nem todas precisam de líder, porque nem todas tiveram líder. Olha só o que eu fiz aqui. Nativista foram aquelas revoltas, aqueles movimentos motivados por descontentamento em relação a algum aspecto específico da exploração colonial, quer dizer, do pacto colonial. Não falavam, não pensavam em separar, vou fazer um país aqui, vou expulsar os portugueses. Não, não tinha esse negócio. O rompimento com Portugal, né? Portugal, a coroa. Tinham apenas o caráter local, por isso era chamado de nativista, vem de local, nativo. Revoltas separatistas foram as que contestavam amplamente o sistema colonial, quer dizer, essa não, queria separar mesmo, queria formar um novo país. Essas daqui quase sempre influenciada pelo movimento iluminista, ela é do século XVIII, pela Revolução Francesa. Ela tem essa influência e a independência dos Estados Unidos. Principais nativistas: a aclamação do Amador Bueno, revolta de Beckman, Emboaba, Mascate, Felipe dos Santos. Tem uma dezena de movimentos, né? Porém, essa daqui, olha, Beckman, Emboaba, Mascate, Felipe dos Santos, ela é vamos dizer assim, imprescindível para o aluno que vai se preparar ou para o concurso, PM, concurso militar que tenha questões do Brasil, ou mesmo os vestibulares, tá? Não dá. O vestibulando também tem que saber isso aí. E nós temos as emancipacionistas ou separatistas também, aí umas, pelo menos quase 10, né? Mas duas tem que estar. Conjuração Mineira e a Baiana, né? Conjuração Mineira é a Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana também chamada Revolta dos Alfaiates. Dois nomes aí. Bora fazer um retrô do que foi visto e vamos desembarcar aqui na Mineira. E aí, se o tempo nos permitir, trabalhar 7 questões, tá? Se eu sentir que o tempo tá bom, eu já dou uma olhada na Baiana, que a gente fecha as revoltas. Próximo assunto que nós vamos ver: a chegada da família real até o processo da independência do Brasil. Aí a gente fecha essa parte de colônia. Eu parei aqui para você dar uma olhadinha nessa definição que casa com aquela que eu botei, né? Lembrando que eu vou disponibilizar esse material para vocês também, tá? Contestava o aspecto específico do pacto colonial, olha como caso com o que estava lá. Propriamente falando, não propriamente falando em independência, não que era bronca, era ali, falta de escravo, querendo comprar com um preço diferente, querendo vender com um preço diferente, uma cidade brigando com outra para ver quem manda mais, mas não tinha nada a ver de vamos formar um país, vamos formar uma república, vamos ser independentes. Não tinha isso. Essa é a nativista, nativo, local, regional. Delas, uma das mais famosas é Emboaba, né? Então, rapidamente aí para quem não pôde ver, ela vai ser em Minas Gerais, mas Minas Gerais não existia como Minas Gerais independente, pertencia a São Paulo. Por isso você vai ouvir aqui, ó, paulistas e forasteiros, que eram os Emboaba, né? Paulistas são quem descobriu as Minas, praticamente quase todos envolvidos com o movimento bandeirante.
Mas estava ali já meio probérrimo, né? Roupa ali meio rasgada, faltando coisa, no início da mineração, correndo, passando às vezes até fome. Quando estoura a ideia que lá tem ouro, tem pedra, chegam os caras muito bem preparados, que serão chamados de forasteiros, né? Na grande maioria, ou português, ou espanhol, mas vinham muito bem equipados, bem armados, ou até mesmo colonos de uma outra cidade, né? Eles serão chamados pelos locais lá, pelos nativos, de Emboaba, que é um nome indígena, que quer dizer mais ou menos, né, pés de pluma, que é as botas dele que eram emplumadas, né? E aí começa a haver uma rivalidade, e eles muito mais organizados, né, com mais posse, com mais munição, começa ali a querer dominar a área que era dos paulistas. Lembra, não tem Minas Gerais como província, era uma região que pertencia a São Paulo. Aí numa dessa intriga, o que que acontece? Um paulista matou um Emboaba. Aí eles, pô, era o estopim, né? Que nem a morte de Francisco Ferdinando para iniciar a Primeira Guerra Mundial, né? Foi o estopim, foi a gota d'água. E nessa porrada aí vai e vem, claro, muito mais organizados, eles vão encurralar os paulistas, né? Numa área de mata, sem deixar passar para lá comida, mantimento, armamento, água. E naquela agonia, eles mandam um mensageiro: ei, vocês não querem se render? Venham para cá que vocês serão anistiados e perdoados. O padre está aqui, vai abençoar. E eles com fome, agoniados, até hoje não se sabe quanto, né? Na aula passada eu falei, entre 50 a 150. Aí muitos já tinham escapado, fugido, foram para a área onde hoje é Goiás, Mato Grosso. Aí eles vão se render, vão deixando as armas lá e vão se colocando, se apresentando num descampado, chamado de capão. Quando eles largam as armas, em vez de o padre lá dar a bênção e perdoar, eles fuzilam todos eles. Por isso vai usar o termo capão da traição. Paulistas serão massacrados. Isso é uma dica em prova. Capão, opa! Forasteiro, boa. Resultado, depois desse clima, né, depois dessa briga, que vai durar alguns meses aí, de 1708 até 1709, o que, que vai ocorrer? Desmembramento de Minas Gerais de São Paulo. Tá? Mas lembra, eles não são chamados de mineiro, não existe, eles são chamados de paulistas. Tranquilo? Vamos lá para outra. A aclamação de Amador Bueno eu já falei, não vou repetir porque é pouco importante, mas tá bom. Era um espanhol que estava numa área onde hoje é também São Paulo, né? Mandava e desmandava, comerciantes lá, e era a época da União Ibérica. Olha quando vai o movimento. Finalzinho da União Ibérica, início do governo de D. João IV. E aí eles estão ali meio chateados com os jesuítas que já voltaram, né, a usar as mesmas ideais que tinham na época dos portugueses, né? Olha, o português já voltou. Proibir a captura de índio, mas os comerciantes daqui, os bandeirantes daqui, eles querem o índio porque tá dando dinheiro vender o índio. A cana faliu lá, foi uma capitania que ganhou muito dinheiro com cana. E os bandeirantes vão atrás desses índios para vender, para fazer dinheiro, né? E são eles que mais tarde, esses bandeirantes aí de São Paulo, que vão descobrir o ouro no século XVIII, né? Na verdade, ele vai ser descoberto no finalzinho desse século, do XVII. O XVIII é o auge do ouro. E aí o jesuíta não quer que prendam os índios para virar escravo, né? Lembra o nome? Índio de apressamento. E quem vai capturar era o chamado apressadores. Tranquilo, né? Beleza? E aí, quando esse cara que não era nada bobo, tá sabendo que Portugal conseguiu se emancipar da Espanha com a ajuda holandesa, com a ajuda inglesa, ele não quer. Os caras correm para botar, inclusive, uma coroa nele. É o rei daquele local. Ele negado. E ele sai correndo. Lembra que ele já tinha feito aqui um estrago, botou os padres para fora e tudo. E ele sai correndo, né, aclamando, não ele como rei, mas o novo rei de Portugal. Dizem que ele sai correndo, né? Viva D. João VI, o D. João IV. Ele é pouco comum. Agora essa é bem. Essa principalmente em provas direcionadas para a região
Norte, que nem mais tarde é chamada Revolta de Cabana, né? Para quem vai fazer também concursos aí por rumo do Pará, hein, professor? Ela cai muito. A região norte cai. Revolta de Beckman cai a cabanagem. Então, são dois movimentos. Cabanagem lá na regência, Beckman, Brasil, colônia. Sem ler o que está aí, rapidamente. Beckman são dois irmãos, né? Manuel e Tomás, são fazendeiros que se revoltam com aquele problemas do Pacto Colonial, né? Falta de mão de obra escrava, né? Os preços que não eram como eles queriam. Estava recém-criada uma companhia para tentar resolver esses atritos que já vinham há algum tempo. A Companhia de Comércio do Maranhão. Porém, ela foi ineficiente. Do mesmo jeito, era corrupto. Rocha, mas ela vai substituir o quê? Quem determinava e fazia o que a companhia está fazendo era o jesuíta. Quando se criou a companhia, quase tudo que estava lá ainda era envolvido com o jesuíta. Então, eles dificultavam, né, a negociação de preço e de mão de obra, tanto negra quanto escrava. Aliás, negra quanto índia. É por isso que sempre que cai alguma coisa com a revolta de Beckman, lembra-se muito mais da questão da mão de obra. Claro que não foi só isso, né? Toda aquela área lá no Grão-Pará era tudo concentrado ali em São Luís. Eles também vão tirar, vai mandar para Belém, vai trazer ainda uma quebra. Aqui nesse material ele até mostra bem aqui a revolta de Beckman. Olha como ele, no resumo, sempre faz isso. Falta de mão de obra. Pronto, fechou. Né? Mas quando você vai olhar bem aqui, você vê que tem muita coisa a mais, né? Ouvidos. Companhia de Comércio do Maranhão, né? Que era corrupto, que era sacana, que prejudicava lá os comerciantes, os fazendeiros. Os jesuítas, que também tinham influência aqui. Falta da mão de obra, tanto escrava quanto indígena. E a proposta do fim do monopólio da companhia, a expulsão do jesuíta, porque para eles era um entrave, né? Tanto que 1750 até 1777, 27 anos vai governar aqui não, que ele nem pisa, mas vai administrar o Brasil o Marquês de Pombal, né? E o Pombal vai pegar os jesuítas e peia neles, porque os jesuítas eram um entrave para o desenvolvimento. Então, era o latifundiário do Maranhão, fazendeiro, revoltaram-se por falta de trabalhadores, né? Ou índio ou escravo, que era difícil. E por que que tinha? Porque ele precisava, ele tinha um dia X, ou a época X para plantar, né? Tabaco, algodão, a cana. E quando essa mão de obra não estava lá, prejudicava, ou então para colher. E isso fazia para sacanear mesmo. Outra muito comum, mascate. Mascate, opa, o que é mascate, hein? Comerciante. Duas cidades, Recife e Olinda. Olinda e Recife. Olinda, toda poderosa no passado e agora quebrado pelo problema da crise do açúcar. Então, rápido, tem que guardar isso na mente. O que está envolvendo aqui que vai causar isso aqui? Foi a ruína devido ao fim do auge, né, dos engenhos em Pernambuco. No auge do engenho, a cidade poderosa era Olinda, inclusive a sua capital. Recife era um agregado, né, uma província de Olinda, um bairrozinho ali. Né? Todo o poder econômico e político estava em Olinda. Olinda que lá os seus fazendeiros pegaram muito e muito empréstimo da Companhia de Comércio das Índias Ocidentais. Aquela que tinha como funcionário Maurício de Nassau, né? Uma companhia ligada aos holandeses, que já negociava com os portugueses antes mesmo da sua independência. Claro que nesse período ele já era mais do que independente. Ele vai conseguir a independência no início do processo da União Ibérica. Bem, então guarda uma coisa que eu disse na última aula. Qual é a cidade hoje em Pernambuco, que é a capital? Recife. Então quem era poderosa era Olinda. Até para te ajudar. Olinda, arruinada economicamente, ainda tinha pose. Eu até dei um exemplo, né? Aquele cara que foi rico, quebrou, mas ele não, o salto dele ainda está alto, né? Ele só está comendo ovo, mas ele anda com a roupa meio rasgada, mas o seu paletó ali. Engana um aqui, mete um fiado acolá, a ficha dele não caiu, que agora a situação é outra. Então, o que eles faziam? Esses
ex-poderosos de Olinda, viviam pedindo emprestado dos comerciantes de Recife, que eram comerciantes, daí veio a palavra mascate, né? Compravam, vendiam mercadoria ali, que agora era a força econômica. E por que que eles continuavam emprestando dinheiro para esse pessoal todo posudo? Porque eles tinham poder político. A Câmara Municipal daquela região ficava em Olinda. E quando as câmaras municipais surgiram, só podiam fazer parte dela esses poderosos senhores de engenho, fazendeiros, né, cristão velho, eram tipo aqueles donatários, todas aquelas condições, né? Não podia ser de origem judaica, não poderia ser de origem árabe, que eles chamavam de mouro, né? Então, esses caras que assumiu as posições e os cargos administrativo e político de lá. Então, eles tinham uma caneta na mão. O cara emprestava, se não emprestava, olha aqui, quem vai fazer as leis? E o que acontece com o Recife? Vai crescendo, crescendo, e por trás ela trabalha para conseguir a sua emancipação diante da administração da área. Eles dão um sinal vermelho que ele pode se desmembrar quando, né, a turma de Olinda não gostou. Era na verdade, a galinha dos ovos de ouro, né? E o que acontece então com os senhores, os antigos, poderosos, né? Os senhores de engenho de Olinda corre, né? Corre para invadir Recife e causar um estrago. Primeira coisa que eles fazem é isso que foi pintado, quebrar o pelourinho. Pelourinho, né? Era um símbolo de poder de um local. Era lá que era castigado os negros, né? Em cerimônia, chamava tudinho. Quando ele quebra o pelourinho, quer dizer, olha, tu não manda nada, tá? Tu não manda nada. É como o professor antigamente, que tinha um giz e a caneta para estar ali, né? Perseguindo o aluno. Que o cara chegou, quebrou a caneta, agora tu não faz nada, né? Agora não precisa mais de caneta. Mas antigamente era assim. Só para você comparar. Era o símbolo do poder. A caneta do professor, o pelourinho. Mas mesmo invadindo Recife, mesmo destruindo, repara bem, uma batalha local, duas cidades, tem nada a ver de bora formar um país aqui. Por mais que Pernambuco vai ser um dos lugares que mais vai ter revolta, inclusive separatista, vai ter lá N revoltas. Mas essa foi nativista. Olinda é derrotada, Recife se emancipa, cria sua Câmara Municipal e hoje é a capital de Pernambuco, a mais próspera. E hoje, Olinda, que na verdade ela se comporta como se fosse um bairro, né? Eu já estive por lá. Se você, na verdade, às vezes andando de carro, quando eu olhava, já estava em Olinda. Tipo, é perto, né? Os Guararapes, onde houve a famosa tudo é pertinho. São cidades assim que você está de carro, muito diferente da nossa região norte, né? Eu estou aqui, eu quero ir em outra cidade. Vou ali em Figueiredo, 97 quilômetros, né? Vou ali no, em Itacoatiara, né? Eita, quer dizer, é loucura. Lá não. A cidade atravessou uma rua, atravessou uma ponte de outra cidade muito rápido. Então não esquece, duas cidades Recife e Olinda, né, uma briga local, e um dos efeitos foi a crise do açúcar. Felipe dos Santos, essa daí tem alguns nomes, né? Ela ela é uma das últimas dos grandes movimentos, grande porque, como eu falei, né, lá no exercício que eu elaborei, eu fiz questão de botar uma questão que tem outras revoltas menos famosas, tá? Não tão menos importante, mas que tem uma frequência menor nos concursos. Essa marca o fim das principais nativistas. A partir daí, as que vão surgir já são emancipacionistas. Então, a revolta de Felipe dos Santos, também chamado Revolta de Vila Rica, não tem aqui, tá? Mas aqui, ó, o nome, Velcuçu, Revolta de Vila Rica. Também chamado de Sedição de Vila Rica. Isso aqui seria uma gravura, né, uma pintura dele, que para alguns historiadores ele era um minerador, como aqui está dizendo, outras dizem que não, na verdade ele era um grande comerciante, um tropeiro, né? Rocha, o que é que tu acha? Eu acho que era um tropeiro. Ele se sentiu muito prejudicado. O tropeiro foi o que mais ganhou dinheiro. Ganhava mais dinheiro que o minerador. Porque os mineradores, tudo era pago em ouro, meu irmão, mas gastava. O tropeiro comprava mais barato e vendia em peso de ouro.
Qual o motivo? O motivo foi que o administrador daquela área, né, que seria um governador de província, recém-possado, o Conde de Assumar, o Conde de Assumar começa a tentar arrumar medidas para conter o contrabando de ouro. Era um momento em que o ouro começava a ficar mais escasso, né? Então ele tentava fechar ali as portas de saída para o contrabando. Porque o cara pegava o ouro, não, depois eu pago o imposto, né? Quando eu for exportar, eu pago o imposto. E o ouro ia embora do Brasil, não se pagava imposto. Eu vi uma tese de um mestre que ele mostrou que foi uma loucura a quantidade de ouro que saiu daqui sem pagar um centavo para Portugal. E mesmo assim Portugal ficou rico, né? Porque foram algumas toneladas de ouro daqui, né? Enriqueceu. Era para ter sido um país muito grande e próspero. Não soube administrar o dinheiro que ganhou daqui com o ouro. Pois bem, mas o que é que tu vai guardar para a tua prova aqui? Porque aqui são medidas, né, administrativa com relação à cobrança de impostos envolvendo o ouro. Ele cria, né, já existia uma lei portuguesa, ele cria a Casa de Fundição. Casa de Fundição é um estabelecimento, né, oficial, administrado por funcionários da corte, tá tudo bonitinho, onde parece como se fosse hoje uma oficina, mas tem um escritório e tudo. O ouro entrava lá, né? Fazia pureza, pesava bonitinho. E quando ele ia para a fundição, já tirava o imposto. O imposto era chamado o quinto, porque se refere à quinta parte do que ele levava. Em porcentagem, 20%. Inclusive, eu ensinei na última aula, né? Uma dica matemática. Tu tem uma fração que é transformá-la em porcentagem e multiplica por 100. A resposta é porcentagem. Um quinto vezes 100 dá 20%. Repara que é um imposto alto, né? Forte. E o cara via ali na fonte. É diferente, né, de você comprar uma cerveja, um refrigerante, comprar uma gasolina, um gás de cozinha, né? Agora já está essa movimentação para saber. E você não sabia. A comprar ali 1 quilo de açúcar, tu não sabe quanto está pagando de imposto, né? E ali o cara via. Então ele sentia mais forte. O ouro dentro da área de mineração poderia circular normal. Rocha, o que era o ouro mais ou menos normal? Pó e pequenas pepitas. A maioria do ouro do Brasil não é a pedra, a pepita grande, era pó, que ele era depois, né, passado pelo processo ali da temperatura, né, na casa de fundição, e ele ia se solidificar, que o nome técnico é fundir, por isso fundição. Quando ele fundia as barras, ele já tinha tirado o imposto. Então, o nome técnico é aquela barra estava quintada. E também vinha um carimbo na barra. Ela estava selada. Então, são esses termos. E assim ele poderia sair daquela área. Imagina que esse aqui é a área de mineração. Ele só pode vir para cá ou para cá se o ouro primeiro passar na casa de mineração, de fundição. Aqui dentro ele circula. Então, é uma maneira, né, de um imposto para tentar evitar as fraudes no contrabando. E mesmo assim o cara ainda dava um jeitinho. E logo depois, né, um pouquinho depois daí, ainda vai vir uma outra coisa mais severa, a mudança da capital, que vai ser com o Marquês de Pombal, vai tirar de Salvador para o Rio de Janeiro. Por que ele vai mudar para o Rio de Janeiro? Porque está mais perto do ouro, onde é a riqueza naquele momento. E por que não mudou antes? Porque a riqueza estava no Nordeste, era o açúcar. Só que ele não só muda a capital, ele muda a capital e baixa uma norma. Somente por lá o ouro poderia ser exportado. Qualquer outro lugar, mesmo quintado, mesmo selado, se eles pegassem o ouro fora dali, eles confiscavam. E Rocha, por quê? Que era para melhorar a fiscalização, né? Só passa por aqui. E eu falei, inclusive, a história, né, da última aula do Santinho do Pau Oco, né? Mesmo assim, eles não empurravam ouro, pedra dentro do santo oco para poder exportar, porque os santos eram em madeira maciça. Eu nem sei se eu tinha essa imagem aqui, deixa eu ver. Eu tenho para mim que eu tinha em algum lugar aqui,
Eu acho que era por aqui mesmo. Aqui, claro, né? Isso aqui é um exemplo de uma obra de Aleijadinho. Mas aqui vem a história do. Era em madeira talhado, só que tinha que ser maciço. Aí o cara fazia ouro para empurrar, ouro para contrabandear. Então, qual é o motivo da revolta de Filipe dos Santos? Sim, vai ser preso, vai ser julgado e esquartejado, tá? A, é uma reação deles contra a maneira da tributação, né, do ouro com a criação das casas de fundição. Ficou mais difícil render um pouquinho mais para ele. Massacre do rebelde é para servir de exemplo. E aqui vai encerrar os principais nativistas. Eu vou Mestre, comentar, tem uma pergunta no vou chat. chegar agora e vou comentar outras na lista. Vamos lá. Leomar, professor, uma dúvida. Então, esse ouro passa por dois processos? Não, dois processos de fundição? Não, não. Quando ele vai fundir lá a barra dele, ele já tirou o imposto, tá? Quando a barra tá ali, antes de ela secar, né, antes de ela endurecer na solidificação, ele já coloca um carimbo. Um carimbo dizendo que foi tirado o imposto, um carimbo dizendo que ela foi feita numa casa de fundição oficial. Por que, Rocha? Porque ele poderia tentar fundir no quintal. Isso também era comum. Né? Fazer um fogo, ferver o ouro para tentar. Isso era comum. Eu falei para vocês que o desvio de ouro era grande, né? Chegou no auge da fiscalização, dentro das minas, o cara entrava, o trabalhador, o cara fiscalizava ele. Lá no meio do nada, 10 horas da manhã, o cara fiscalizava de novo, para saber se ele já tinha tocado. Quando dava 3 horas ou 2 horas, de novo. E na saída, rigorosamente. O cara era fiscalizado várias vezes ao dia. Né? Porque antes disso, ele levava na unha, levava nas partes íntimas, levava onde tivesse orifício, ele empurrava ouro. Né? Então, fiscalizava o todo. Leomar, eu sei que você estava a quarta-feira, então não vou te perguntar, mas eu vou te mostrar então aqui, Leomar, né, algumas fotos aqui. Tá aqui, ó. Isso aqui é. Então, o processo foi o mesmo. Só que quando ele foi fundir isso aqui, que é o que o cara pode levar, ele já tirou os 20%. Isso aqui, que tem aqui o selo, dizendo que foi na casa, ou dizendo que também já tirou o imposto na casa de fundição oficial, por isso é chamado selado, tá? Esse selo que está aqui, ele foi feito quando ele estava meio mole, né? O quinto ele já tirou antes de ferver. Todo mundo que ele vai ferver lá, ele tira 20%. Né? Depois ele faz só a barra da coroa portuguesa. Claro que roubava também pra caramba, né? Depois eles ferviam só e solidificavam as barras para a coroa portuguesa. Tirando. Então é um processo só. Os dois processos que eu vou fazer aqui é de identificação, tá? Identificação. Que identificação, Rocha? Com selo oficial. Opa, foi feito aqui realmente na casa de fundição. E outra, ó, já tirou o imposto. Deu para entender, Leomar? Me responde aí. Beleza. Obrigado, colega. Eu acho que foi a Brisa que me chamou, né? E operante. Por favor, sempre chama quando tem alguém, porque aqui eu engreno e vai embora. Sim, professor, fui eu. Ah, muito obrigado. Bem, eu falei muito disso aqui na última aula, vou andando, mas é importante, tá? Pombal é fenomenal, né? Eu diria assim. Ele assume o poder em 1750 e sai em 1777, num evento chamado A Viradeira. Né? A Viradeira é o quê? A vingança do jesuíta, né? Que ele tinha perseguido. Claro, se alguém quiser algum comentário, depois eu vou. Eu ainda vou falar nele por causa disso aqui, ó, lá mais na frente. O Distrito Diamantino, que eu também falei na quarta-feira. Só para reforçar, o Marquês de Pombal, que tinha ideais iluministas, né? Mas apesar de absolutista nato, ele vai ajudar o rei de Portugal a ganhar o título de déspota esclarecido. E ele vai atropelar o pacto colonial, que proibia as colônias de desenvolver-se. Ele quer aqui criar fábricas de manufatura, não agrada os ingleses.
Ele organiza alfândegas, né? Seria as receitas federais da vida, o que entra, o que sai direitinho, tribunais, instituições do Estado, ele aparelha o Estado, né? Na época dele, os cofres, né, estão muito bem abastecidos em Portugal. Ele vai sanar as dívidas da coroa portuguesa. E se fica mais um pouquinho, ele livraria Portugal da total dependência que ela tinha antes dele da Inglaterra. Eu diria que se ele demorasse mais e se a linha dele seguisse, hoje, como senhora do mundo, nós não estamos falando da Inglaterra. Ou até da Inglaterra também, mas Portugal com toda certeza, né? Eu diria que após a saída dele do poder, há um declínio muito forte em Portugal, que, na minha opinião de historiador, não se ergue mais. É daí ladeira abaixo após a saída dele do poder em 1777. Aí nós temos agora, eu falei inclusive na última aula aqui, que era a chamada a Revolta dos Poetas, né? Nós temos alguns aqui, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa. Contei também que nesse momento, né, vai nascer uma nova escola, o arcadismo, né, no Brasil. Não? Nós vamos ter aqui muita gente intelectual, né? Esses caras vão estudar na França, os que não tiverem tanta condição, mas não vai estudar aí, vai estudar em Recife, que era o Centro Cultural Olinda e Recife. Pernambuco era o Centro Cultural para lá. Inclusive foi lá que estudou Castro Alves, né, na universidade. O Rio de Janeiro era um centro importante, evidentemente, né, porque já era a capital, mas Pernambuco, desde a época dos holandeses, era um grande centro cultural. Mas vamos lá, sem ler aí, o que nós temos importante aqui? Eles são influenciados diretamente pelos iluministas, pela independência dos Estados Unidos também, né, que vai ocorrer em 1776, mas os iluministas é fenomenal. Então, um dos efeitos, né, um dos tentáculos a nível nacional dos iluministas, a Inconfidência Mineira. Então, nós temos ali intelectuais, nós temos ali pensadores, filhos, né, de grandes fazendeiros, envolvidos nesse movimento emancipacionista. Queriam, né, se desvincular de Portugal e criar. Mas isso tem um motivo. Qual é o motivo? A cobrança de impostos, a derrama. Tá? A derrama que era cobrada anualmente, quando os impostos, como a captação, não era totalmente paga. Eu dei até um exemplo, né? O cara tinha que pagar 15 arroba, só pagou 10, as 5 ele vai ter que tirar de qualquer jeito, né? Arroba é uma unidade de medida que corresponde a 15 quilos, só para você ter uma ideia. Então ele chegava lá, vamos usar os dias atuais, ludicamente, né? Aí o cara pegava o celular do cara, aí pegava o carro dele, o cordão, né? A televisão. Então ele tinha que completar aquela despesa. Claro que lá ele pegava alguns utensílios de ouro que o cara tinha em casa para completar a sua. Então era um momento assim de muita revolta, né? O povo ficava muito chateado, e principalmente esses grandes. Vamos dizer assim, empresários, na época não usava esse termo, né, de lá, que eram os latifundiários. Né? Gente já envolvida na agricultura e gente envolvida na mineração, principalmente, que eram os pais da maioria desses líderes. Nós temos aqui o Tiradentes, que também não era um qualquer, né? Eu já vi, mas Tiradentes, o cara tinha uma profissão, né, que não era para qualquer um. Era um oficial, né? Correspondia hoje a um aspirante, mas não era o principal, por isso que o castigo dele foi até um pouquinho maior. Aí não nos interessa para a prova, mas há contestas, né, se tudo que aconteceu foi real, né? Eu dei minha opinião na última aula, né? A maioria das coisas que nós ouvimos desde criança sobre Tiradentes foi fantasioso, né? Foi criado no momento do início da República, quando precisávamos da construção de um herói, que seria Marechal Deodoro da Fonseca, e não deu certo. Que seria Benjamin Constant, também não foi certo, né, por causa de divergência, mas na frente eu vou falar para vocês. Então veio esse Tiradentes, né, que ninguém sabia a imagem, nem sabe até hoje. Bem, então ele tem a influência da independência dos Estados Unidos, eles têm a influência dos iluministas, né? As minas estão esgotando e os portugueses não estão aceitando. Não estão aceitando essa realidade para eles. Isso não é verdade. E era.
Visconde Barbacena, decreta a derrama, Cláudio Manuel da Costa, o homem mais rico, ideias pouco definidas. O que ele quer dizer ideias pouco definidas? Eu falei já isso, porque inclusive, por exemplo, o trabalho escravo, uma parte, né, dos mais jovens, né, com aqueles ideais é, jacobinos franceses, né, contra a colonização, contra o trabalho escravo, porém outros, né, que dependiam da produção da fazenda não conseguiam se ver sem a mão de obra escrava. E isso também foi um trave no movimento deles, tá? A ideias bem definidas, o que queremos, né? Muitas coisas estavam organizadas, né? De como montar o exército deles, tinha tudo isso. Mas algumas coisas um atirava para o outro para o outro lado. Tinha muito idealistas, né? Viajantes de ideias. E um deles, que estava no movimento devendo até a alma, resolve trair, tá? E o nome dele é Joaquim Silvério do Reis, que é interessante, né? Parecido o nome, né? Joaquim da Silva Xavier, Joaquim Silvério Reis. Ele fez o que hoje chamaria de uma delação premiada. Chegou lá e delatou a moçada antes mesmo do movimento. Então, quer dizer, chegou um reforço, um momento antes de eles se organizarem para sair, eles foram surpreendidos, foram presos em casa. E todos serão engaiolados, presos, e esperar o julgamento, né? Que vai demorar um pouquinho. Demora, porque eles são pessoas influentes. Aí um tem, não, pera lá, só são garotos. Não, mas é garoto mal, aí vai lá, vem cá. E até que o Tiradentes vai ter uma punição maior, né? Já falei para vocês que eu não acredito nessa história. E os historiadores já contestaram isso aqui que veio, né? Ele barbado, cabeludo, cara. Opa, pera lá, barbado? Como? Preso não usava barba, preso não usava pelos, né? Cabelo. E começa a desconfiar daquela história do esquartejado, né? Que tinha sido Felipe dos Santos, sim, esquartejado, cara. História meio esquisita. Muitos deles foram exilados, né? Uns permanente, outro temporariamente. Por exemplo, chamava-se ostracismo. É uma coisa ainda que os gregos faziam, né? O Brasil copiava os gregos, o mundo copiava. Só que no grego é o ostracismo, né? Então eles foram, alguns tinham que passar uma temporada na África, depois podia voltar, outros, dependendo da gravidade, ficava proibido de voltar para o Brasil, mas tinha sua vida fora, a família era rica, bancava, tá? Essa foi a punição. Quem foi que assinou? Quem foi que deu a canetada? Dom Maria a Louca, a mesma que vai tirar, né, o cargo do Marquês de Pombal. Proposta dele: o Brasil se tornaria uma república, lembra que eles estão copiando os americanos? Independente, com a capital em São João del Rei. O exército seria substituído por milícias populares. Eles não tinham. Isso aí tudo eles estavam organizando, estava batendo papel. A exploração de ferro deixaria de ser proibida. Né? Lembra que eu comentei que no ferro eles não queriam os portugueses? Por que não queriam? Porque não dava dinheiro. Tem até uma revolta desse período que é da cachaça, da pinga, revolta da pinga, revolta da cachaça, porque eles não queriam que os escravos perdessem tempo nos engenhos, queriam que eles ficassem no ouro, né? O ouro estava caindo e todo o trabalho fosse para lá. Além, é claro, né, que a cachaça dá confusão. O Brasil já teve em vários momentos proibição da cachaça, tá? A turma não queria só um gole. Parte do grupo era mais favorável a uma monarquia com poderes limitados, a exemplo dos ingleses. Percebe? Uma parte que é república, outra que é monarquia. Uma monarquia meio republicana, meio, digamos assim, um sistema de com primeiro-ministro, né? Uma com o parlamento mandando, né? Como tem hoje na Espanha, tem na Suíça, tem na Inglaterra, né? Um parlamentarismo monárquico, pronto. Aqui, um grupo querendo a libertação dos escravos, outro dizendo, pô, como é que eu vou viver sem ele? Isso tudo. O distrito Diamantina seria aberto e a industrialização liberada. A industrialização liberada significa o quê? Acabar o pacto colonial. Distrito Diamantino aberto significa o quê? Aquela área que era controlada apenas, né, era um pedaço que pertencia apenas da coroa portuguesa, seria explorado pelos demais. Toda a melhor parte, onde tinha mais a possibilidade de existir mais pedra e ouro, ninguém podia explorar. Alguém que quisesse a concessão para explorar tinha que pagar a parte. É o distrito diamantino. E eles iam acabar. E criariam hospitais, escolas e talvez, olha só,
e talvez acabasse com a escravidão. Não era um consenso. Libertar, que será também. Esse é o, vamos dizer assim, é o símbolo dele. Professor Luiz, na área. Professor Luiz, na área. Não, tá? Mestre, eu que eu não lembro, né? Primeira vez nesse Oi, tempo. mestre. Oi, mestre. Que hora que termina o tempo? Então, já bom que já é comigo já? Eu tô achando que já. Deixa eu ver aqui, mestre.